Nós recebemos no estúdio da TV Erechim o pré-candidato a deputado estadual Thiago De Policy, que agora conta com um suporte estruturado do Movimento 1000 para concorrer nas próximas eleições e afirma o seu interesse em entrar no PL. Hoje nós recebemos aqui na TV Erechim o pré-candidato a deputado estadual Thiago De Policy, acompanhado do Gilson da Silveira, que é do Movimento 1000. E estará empenhado também nesse desafio de fazer o Thiago ser mais conhecido em todo o nosso Rio Grande do Sul e angariando votos para que a nossa região tenha essa representação tão esperada e tão necessária. Bem-vindo, Thiago. Olá, Sandra. Olá, os telespectadores da TV Erechim. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar hoje aqui falando um pouquinho sobre esse projeto, que não é somente meu, mas também aqui de Erechim e região. Gilson, bem-vindo pela primeira vez aqui na TV Erechim. Espero que seja a primeira de muitas vezes. Obrigado, Sandra, aos telespectadores aí da TV Erechim. Nós já tínhamos lá boas informações lá do Thiago, dos bons debates que ocorrem aqui na TV Erechim. Muito lisonjeado de participar de um programa desse, de estar nessa belíssima terra. Tivemos a satisfação de, já na entrada da cidade, tirar uma foto lá no estádio, no querido estádio do Colosso da Lagoa, aqui em Erechim. Muito bom estar conversando sobre política em especial, né? Sobre aquilo que move as pessoas e que não há movimentação social, não há solução para os nossos problemas, por mais que nós ignoremos ou não gostemos de determinadas atitudes dos políticos, não há outra forma senão o caminho da política, né? Então, muito obrigado, Sandra, por esta oportunidade da TV Erechim. Tá? A gente vê esse momento em que todos os dias nós nos questionamos sobre os políticos. Se fizemos a escolha certa, se temos a oportunidade de mudar, e essa oportunidade está chegando. E a gente está podendo conhecer um pouquinho mais do perfil de cada candidato para fazer a melhor escolha, mas não a escolha apenas para um grupo, a escolha para uma cidade, para uma região toda. E a nossa região, ela é carente de ter um deputado estadual aqui. E o Thiago coloca o seu nome à disposição justamente por conhecer um pouquinho as necessidades que a gente tem aqui na região. Exatamente, Sandra. E da mesma maneira que Erechim não tem representantes dentro da Assembleia, a Brigada Militar, que é a instituição que eu sirvo há mais de 15 anos, também não tem um representante dentro da Assembleia, né? E nós, funcionários públicos, né, a gente sentiu muito na pele nesse último governo que realmente acabou com a nossa carreira, em especial dos policiais militares e professores também, né? É algo que chega a ser engraçado, né, Sandro? Ao invés do governo focar em melhorar a educação, a segurança e a parte da saúde, né, sempre tenta ficar enxugando. Ao invés de enxugar os políticos, vai enxugar professor e policial, né? Então é algo que entrando nessa alçada, né, eu recebi o convite do Gilson, né, que eles fizeram um estudo no estado para ver um militar, né, da ativa ou da reserva também, né, que pudesse entrar nos dados e mais ou menos nas ideias que o Projeto 1000 queria colocar para o estado, né, que queriam apoiar um militar para que entrasse na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul. Então eu conversei com eles, né? Também falei aqui da nossa região, que também estamos carentes de um representante aqui na nossa região. Então, literalmente posso dizer que foi um casamento perfeito, né? O Movimento 1000 e o Thiago De Policy. Hoje nós temos o nosso país sendo comandado por um militar e também na sua base aliada, muitos militares fazendo esse trabalho importante que é melhorar e dar condições melhores para a população brasileira. O nosso estado também precisa se unir a esse movimento para que tudo fique alinhado e a gente possa, de repente, ter mais recursos, mais emendas parlamentares, Gilson? Sandra, tem uma coisa importante nesta conjuntura toda da pré-candidatura do Thiago, que é justamente esse movimento 1000, só para exemplificar assim, é um movimento de pessoas que não são só da Brigada. Aliás, o 1000 ela tem uma alusão ao 1000 de militares e à multiplicação de votos em 1000. Então ela serve para o público interno e serve para o público externo. Nós ficamos já faz mais de 2 anos que nós vemos discutindo, vamos colocar assim diretamente com o Thiago,
nós fomos fechar mesmo uma aceitação ao nome do Thiago através de uma série de conversas que nós tivemos. Depois ele foi a Porto Alegre, nós nos reunimos mais de uma vez, né, porque nós buscávamos novamente, nós desde 97 a gente acompanha esse processo político, sempre trabalhando alguma pessoa do bem que possa fazer a diferença na política, e desta vez nós avaliando todos os pré-candidatos, temos respeito por todos, né, por todos, absolutamente, todos têm a sua parcela de contribuição no processo democrático, mas nós enxergamos no Thiago justamente essas coisas que se completam para poder eleger uma representação, seja da sociedade, seja segmentada. O Thiago tem uma afinidade muito grande com um processo, com um projeto ideológico. Qual é o projeto ideológico? É um projeto das famílias de bem, as famílias que não concordam com a liberalidade das drogas, enfim, é uma série de fatores assim, né, que nós enxergamos no Thiago, de que faz a diferença. É um jovem, é alguém que pode fazer a diferença porque não é uma pessoa viciada da política. Sim. Então, uma série de fatores que não foi apenas só um item. Não, nós estamos escolhendo o Thiago porque o Thiago é um representante que defende muito bem a segurança pública. Não. Até porque nós temos um entendimento, e essa conjuntura do Movimento 1000, que nós não queremos ter lá na Assembleia Legislativa alguém que seja um diretor sindical. O deputado, o vereador, ele não legisla para uma categoria em específica, logicamente, que aquele camarada que é o deputado estadual, o vereador que vem lá do movimento sem terra, do movimento do desempregado, do movimento da liberalidade da droga, ele é ungido pelo seu movimento, mas ele é totalmente descaracterizar o político, levar para o parlamento alguém que você, por exemplo, você não é da segurança pública, você quer alguém que complete aquilo que Erechim precisa, por exemplo, claro, que as comunidades precisam. Então é mais ou menos esse foco, e desta forma foi que nós fizemos a escolha acertada, no meu entendimento, pelo Thiago De Policy. E qual é a estratégia adotada a partir desse momento para iniciar uma campanha e ter uma visibilidade para conseguir eleger um candidato? Bom, primeiro, nós temos, não há outra forma, e por isso que nós estamos aqui hoje para dar a primeira entrevista em todo o estado com o próprio Thiago. O Thiago foi em vários municípios do Rio Grande do Sul, ele não se manifestou como pré-candidato, enfim, porque estrategicamente nós montamos uma situação de, primeiro, nós fazermos uma situação de uma representação, vamos dizer assim, bairrista. Ou seja, sim, bem dentro disso que você falou, é necessário que o Thiago, por ter tido toda uma vida aqui dentro de Erechim, dele ser identificado como um candidato de Erechim em primeiro momento. Pode até ficar chateado daqui a pouco o camarada lá de Rio Grande. Como assim de Erechim? É o primeiro lugar em que há uma carência de representação política, no nosso entendimento. Essa foi, inclusive, uma condição que o Thiago nos trouxe, de, olha, qualquer trabalho que nós tenhamos que iniciar, nós temos que ter a consciência, ele colocou lá no Movimento 1000, de que a minha origem é de Erechim. Eu fui candidato a prefeito lá, e é de lá que eu tenho que, primeiro, convencer as pessoas, para mim sair, até por uma questão estratégica eleitoral, para sair com uma votação expressiva, né? E, logicamente, a região, né? E depois, logicamente, pegando as pessoas que acreditam no meu perfil, na minha defesa da sociedade, né? A gente ir colhendo apoio. Hoje nós temos um trabalho muito sólido, Sandra, com relação a um processo de convencimento. Nós não discutimos nos grupos de rede social dizendo que o nosso candidato é melhor do que os outros, nada disso. Nós estamos fazendo um trabalho que é de convencimento. Aquele que tem dúvida, ele tem tempo de ser convencido. Certo. Aquele que acha que o Thiago não deva ser o candidato adequado e que deva ser outro de fora de Erechim e que levanta a bandeira de defender Erechim sem problema nenhum, cada um segue o seu trabalho, enfim. Né? Nós identificamos no Thiago uma bela oportunidade, não só de defender a segurança pública, as famílias de bem, os trabalhadores, enfim, como também a segurança pública, logicamente. Né? Mas tem outros também que podem levantar essa bandeira e ele tem legitimidade. Pode até outras pessoas se manifestarem, que também são representantes, mas o Thiago, pelo trabalho, pela luta, ele é um militar da ativa da brigada. É muito difícil você estar trabalhando na ativa da corporação e, ao mesmo tempo, né, muitas vezes batendo contra o sistema, né? Poxa, o Thiago, ele corre riscos em determinados momentos, mas, poxa vida, mas para um país mais decente, será que nós não precisamos correr risco, né, Thiago?
Será que não vale a pena a gente ter alguns reveses, inclusive, dos próprios colegas nossos, muitas vezes, que por estar daqui a pouco destacado na imprensa ou na sociedade, daqui a pouco se sente até enciumados ou com mágoa, enfim. Isso tudo a gente vai passar por cima, porque nós temos a convicção, Sandra, nós temos a convicção. Nós estamos caminhando o Estado, estamos fazendo negociações com parcerias, logicamente. Estamos conversando com partidos, depois mais, eu acredito que a gente vai conversar mais sobre a questão partidária. Sim. Todas as coisas nós temos assim a disponibilidade de responder adequadamente, talvez não seja a resposta que as pessoas queiram, mas de forma muito sincera e dando o norte assim, de como nós estamos fazendo. Pois é, mas até esse exato momento, o Thiago é um candidato sem partido. E aí, Thiago? Pois é, até pela minha questão de ser militar, né, Sandra, eu não posso estar afiliado a partido político, né? O meu nome mesmo, ele só vai poder sair nas convenções. Né? Quando sair as convenções partidárias, aí sim o Thiago vai poder. Acaba sendo uma questão boa também, porque eu acabo vendo o cenário lá na frente, como é que vai ser. Né? Mas eu não quero esperar que esse cenário chegue. Né? Então, já converso com o Gilson e o pessoal da minha assessoria. A gente está 99,9% encaminhado para o PL. Tá? Hoje nós vamos ter uma conversa com outro pessoal também aqui em Erechim, mas 100% estamos com o PL, por motivos que, pelo apoio da família Bolsonaro, né? Então eu comecei na política por apoio do Eduardo Bolsonaro, ele foi o cara que me indicou. Na última eleição era para ter concorrido a deputado estadual, eu acabei não indo, eu apoiei outro candidato, que hoje eu me arrependo de ter apoiado aquele candidato, né? Mas não vou dizer quem é. Né? Eu me arrependo de ter apoiado aquele candidato, mas foi porque a família Bolsonaro acreditou nessa pessoa, essa pessoa acabou entrando lá e não fazendo o trabalho que realmente teria que fazer. Então, esse é o maior exemplo, pessoal, que muitas vezes você acredita numa pessoa, essa pessoa não vai fazer um trabalho correto, então não tem por que você continuar apoiando e muito menos ir lá e votar de novo nessa pessoa. Né? Então a gente acaba aprendendo. Então eu aprendi com isso, né, Sandra? Então, referente a partido, eu acredito que vai ser o PL sim. Né? Então até já tem conversas com deputados federais, né? Eu conversei há poucos dias com o deputado federal Bibo Nunes e também já de antemão, Sandra, já vou dar uma notícia boa aqui, né? Eu que gosto de caçar emendas. Eu vou com o deputado federal, eu já pergunto, tem uma emenda para Erechim? Opa, tem. Então eu fui lá, falei com o Bibo Nunes e uma emenda de R$50 mil está vindo para a PAI. Que coisa boa. Notícia quentinha aí para você. Uma emenda de R$50 mil está vindo para a PAI, né, para ajuda de custo. Né, ajuda de custo lá que vai precisar na parte estratégica da PAI. Então está vindo esses R$50 mil. Eu acredito que até final do ano chegue. Né? Então eu fui lá, conversei com o Bibo e também já pedi esse valor. Né? Então eu acredito que vai ser PL sim, que vai ser PL, né? Uma que é o partido do Bolsonaro. Né? Tem outros candidatos aqui que são PL, mas eu acredito que eles têm o público deles, né? E eu tenho meu público. Eu acho que não vai ter essa divergência, essa briga, né? Por minha parte não vai ter. Né? Então, eu gostaria mesmo que tivesse 3 deputados estaduais, federais aqui de Erechim. Você imagina o trabalho que nós teríamos, né, Sandra? Né? E Erechim, a última eleição deu em torno de quase 60 mil votantes, 70, né, mais ou menos. Então, olha só, se cada um pegar uma parte desse voto, né, nós conseguimos eleger até 3 deputados aqui. Pois é, Thiago, mas aí vem aquele questionamento, e eu não sou da área política, muitas pessoas que estão assistindo também não entendem esses movimentos políticos, mas pode ter um racha dentro do partido, tendo 2 candidatos representando Erechim para deputado estadual, não pode dar uma confusão na cabeça das pessoas isso? Não, porque o que acontece que nem temos aqui, digamos, o Paparico, né? Ele já era do PL, já colocou né? o nome à disposição. Isso, ele já é candidato, né? Por natureza ele já é candidato. Mas o Thiago, para você ver, Sandra, na última eleição, se você perguntar para as pessoas que partido era o Thiago, as pessoas não vão saber. Porque as pessoas não foram no partido, as pessoas foram no Thiago. Né? Inclusive, nessa última eleição que teve para prefeito, o PSL, que era o partido do Bolsonaro, estava do outro lado. E eu acho que eles estavam em torno de 17 vereadores. Eu não sei quantos vereadores tinham, mas fizeram menos votos que os nossos vereadores, porque nós só estávamos somente em 3 vereadores. Eu estava no PRTB. Infelizmente, no Brasil, você precisa de partido para concorrer. Né? Mas eu não... O que acontece? É claro, é uma linha direitista, né? Uma linha conservadora e direita. Eu sempre vou estar nessa linha. Mas eu vejo que o partido não vai querer, digamos... Eu não seria um cara mandado assim pro partido, digamos, né? Não segue aquela cartilha. Isso, não segue a cartilha, né? Claro, uma cartilha direitista, né?
Mas o que realmente me interessa, e eu tenho que mostrar serviço, são para as pessoas que votaram em mim, né? Pode ter um racha? Por mim, não. Pelo outro lado, eu não sei. Né? Então, eu acho que quem pode falar um pouco também é o outro lado, né? Mas por mim não tem racha nenhum, tanto que o meu nicho de votos, né, é a segurança pública, é Erechim, né? Porque eu sou natural daqui, eu nasci em Erechim, eu andava de ônibus urbano em Erechim, então eu conheço a dificuldade, já fui no hospital público de Erechim, a minha filha até hoje, né, ela se serve da saúde pública aqui de Erechim, né, das vacinas e tal, então eu conheço muito bem a saúde pública, eu conheço Erechim melhor que qualquer candidato, né, aqui de Erechim, digamos, né? Então, o que eu digo, tem que saber o outro lado também, se vai ter racha ou não, né? Eu acho que essa briga de vaidades não tem que ter. Né? São 70 mil votantes, né? Eu fiz 9 mil votos. Né? Em conversa com a minha assessoria aqui, se eu sair com 12 mil votos aqui de Erechim, a chance de eu ser eleito é muito grande. Sim. Então, digamos, desses 70 mil votos que tem, 12 mil votos não é uma porcentagem mínima de 70 mil. Né? Então isso também vai para conscientizar as pessoas aqui de Erechim, né? Porque já vem aqueles candidatos alienígenas, né? Nunca aparecem durante os 4 anos, aí começam a vir. Né? Começam a vir aqui na cidade, começam a aparecer, fazer promessas. Então, gente, você tem que votar quem é de Erechim. Nós temos 70 mil votantes em Erechim. Então, esse racha, se souber trabalhar bem, digamos, esse racha, né, Sandra? Dá para eleger 2, 3 candidatos aqui. Né? Mas é questão de saber conscientizar as pessoas, né? Toda política e toda época em que se começa uma campanha, se escuta muito falar das dobradinhas e dobradinhas. O Thiago fará com o Sanderson uma dobradinha ou está descartada essa possibilidade? Pois é, o Sanderson ele teve aqui em Erechim, né? Teve alguma agenda aqui, infelizmente eu não participei da agenda dele, pelos motivos que eu não sei, né? Eu estava de folga, eu poderia ter participado, mas enfim, né? Eu tive contato com o Bibo Nunes, porque além da dobradinha, Sandra, né? A gente precisa também de uma estrutura para trabalhar. Sim. Né? A gente tem a parte de pessoal que já está trabalhando por mim. Muitas pessoas, inclusive nem é do Movimento 1000, mas pessoas que já trabalharam na minha campanha voluntárias, querem trabalhar de novo, vão trabalhar e não querem nada em troca. Elas querem trabalhar por um ideal. Só que, infelizmente, Sandra, você imagina, a minha candidatura para prefeito, eu gastei 13 mil reais doado. Né? Eu fiz chover e eu acho que estaria ótimo, mas outros candidatos colocaram mais dinheiro e a estrutura deles era muito maior que a minha. Eu lutei, é como se fosse alguém lutar com uma faca e o cara com uma bazuca, mais ou menos essa lógica. Então, infelizmente, a gente precisa de estrutura. Em especial quem é pequeno que nem eu. Então, eu preciso de uma dobradinha que essa pessoa seja alinhada com o meu pensamento, tem que ser alinhada com o que eu quero. Né? Eu não só penso em dinheiro, não. E se tiver que concorrer sem dinheiro, eu concorro, já fiz isso. Né? Mas tem que ter estrutura. Né, Sandra? Sem estrutura não tem como chegar lá. E infelizmente é o que eu sempre falo. Esses que já estão viciados na política, eles têm uma estrutura enorme. Aí você vai ver eles, vai ter um carro de som ali, vai ter outro carro de som aqui, já ajuda uma pessoa aqui, ajuda outra ali, coisa que eu acho errado. Você votar por ajuda, você tem que votar pelo interesse ideal de todos, não só porque você ganhou uma ajuda de um candidato, você vai votar nele. Eu sou contra isso, mas enfim, infelizmente isso acontece. Então, a dobradinha, Sandra, realmente tem que ser alguém que me apoie mesmo, não só vir, Thiago, dá tapinha nas costas e tirar foto comigo. Isso aí não adianta. Não resolve, né? Aí o cara vai vir aqui só pegar meus votos, né, nos meus seguidores, as pessoas que me apoiam, aí não dá. Né? Então, nessa questão toda, o Bibo Nunes é um cara assim que está praticamente nós estamos fechados com o Bibo Nunes. Ele é um cara que ele é bolsonarista, né? Um cara ferrenho, ele é que nem eu, ele não tem mimimi que nem eu. Se quem conhece o Bibo Nunes, veja. O Bibo Nunes vai lá e se tiver que xingar, gritar, ele vai gritar. Tudo, claro, na democracia, né? Mas ele não é um cara que vai se acuar. E nós temos um perfil muito parecido. Então, esse casamento com o Bibo Nunes também é algo que pode dar muitos frutos ainda. Como diz o Bibo Nunes, é um sucesso. Gilson, já está chegando aquele momento de começar a fazer aquelas costuras, aquelas alianças partidárias. De que forma vocês estão se movendo para que seja interessante e que se dê um bom resultado essas alianças? Certo. É mais ou menos até dentro dessa pergunta que você tinha feito anteriormente. Eu gostaria de retomar um pouquinho essa questão. Sim, claro. Sobre essa questão, por exemplo, de a possibilidade de uma divisão de votos em Erechim por ter vários candidatos. É importante a gente ver assim, o perfil assim, de todos os municípios, não é a exclusividade de Erechim, né? Sim. A minha terra lá, eu sou da fronteira, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul,
E lá na minha terra não tem mais do que 10 mil eleitores. E para te teres uma ideia, lá na minha terra, fazendo a última eleição que nós tivemos lá, nós tivemos para deputado estadual votos de mais de 70 candidatos no município com 10 mil eleitores. Mais de 70 candidatos, ou seja, o candidato de Rio Grande fez voto, o candidato de Caçapava, o candidato de Santa Maria. É um processo natural, certamente em Erechim acontece isso, né? O que é importante para a sociedade de Erechim entender é que não há criminalização em absoluto de votar em candidatos de outras regiões. O que é importante é as pessoas tomarem consciência não, por exemplo, vamos falar de uma pessoa que a gente tem um respeito até porque já é um deputado com mandato, com projetos e tal. O próprio deputado Paparico é uma pessoa que é alinhada com o presidente Bolsonaro, na mesma linha do próprio Thiago. Estou citando ele como um exemplo, mas são vários, né? Irá fazer um trabalho, certamente, porque a região dele, como que a gente vai criar uma animosidade entre Thiago e outro que vai vir fazer voto aqui? Qual é o fundamento disso? Não, agora, claro, o Thiago agora mesmo colocou essas situações. Ele tem uma história aqui e ele vai fazer a campanha de forma mais apropriada, porque ele conhece os problemas, não é porque contaram, ele vive no dia a dia. Enquanto você, Sandra, sai aqui dessa belíssima emissora de televisão, né? Você tem o descanso na tua casa, o Thiago diferente daqui a pouco. Talvez essa seja a diferença de outros candidatos que venham fazer campanha em Erechim. Sim. O Thiago está cuidando dessas pessoas. Ou seja, ele é um candidato da segurança pública? Não exclusivamente. Ele cuida das pessoas de bem, que trabalham, que produzem para Erechim e tudo mais. Ele cuida e zela das pessoas, né, que trabalham nas empresas importantes dos empresários de Erechim, que tem que produzir, porque senão não tem alimento para as pessoas. Então, uma série de situações. Bom, essas negociações, como é que acontecem? É importante que você, aí, telespectador, tenha essa visão, né? Nós já estamos fazendo isso há muito tempo, Sandra, muito tempo. Isso é um trabalho que você tem que discutir uma vez, duas vezes, refazer a negociação, esse tipo de coisa. Nós já conversamos, por exemplo, a equipe autorizada, nós não fazemos nada, o candidato é o Thiago. Nós não fazemos nada sem a autorização dele, ou seja, nós temos reuniões em que ele participa, sejam reuniões online ou não. Para que você saiba, nós temos um aplicativo do Movimento 1000 em que nós discutimos com todo o Estado há muito tempo. Nossa, que legal. E essas questões, por exemplo, de partidas, para que lado nós vamos, com qual nós vamos fazer, isso é coisa que nós estamos discutindo há mais de um ano. E já conversamos com uma infinidade de pessoas, né? O Bibo foi a última reunião que nós tivemos. Por que nós conversamos? Por isso que o Thiago está colocando. Bastou a pessoa dar estrutura para a nossa campanha, eu digo nossa, o Thiago sabe disso, a gente sempre trabalha o nós, né? Bastou a pessoa dar estrutura, quem der mais estrutura leva o Thiago. Quando eu digo o Thiago, os eleitores do Thiago? Não. Por quê? Tem algumas possibilidades, tem algumas coisas que são totalmente impossíveis, independente do montante de apoio que venha. Por exemplo, alguém que não esteja afinado, e já tiveram muitas pessoas nos programas, tiveram as pessoas do Avante, tiveram as pessoas do Podemos, enfim, uma série de partidos. Muitas nós se reunimos com a direção partidária, conversamos com o presidente do PTB, o presidente Edir, né? Várias reuniões, porque as pessoas querem o Thiago. O Thiago é alguém que agrega no partido político, seja ele qual for. Por que procuram a gente? Porque ele tem o potencial, ele tem a referência. Só que essas negociações são feitas de uma série, e não vão parar aí. Quando o Thiago fala o PL, que tem uma bela possibilidade, que era o nosso sonho de consumo, vamos ser bem racionais. O Thiago tem uma linha bolsonarista, todo mundo sabe, de direita, de família e tal, e o PL é o principal partido, por ter sido a aderência do presidente Bolsonaro. Mas tem outros na linha, tem o próprio partido do Luiz Carlos Reins, que é o PP, tem o PTB, tem o Patriotas e tal, uma série de partidos. Nós estamos conversando com essas pessoas, por quê? Não é só abrir o espaço para o Thiago. Não é só dizer, olha, Thiago, tu vem porque nós vamos fazer um trabalho lá dentro do partido, a nível estadual, e tu vais passar na convenção, em princípio, é uma decisão mais ou menos unânime da gente e tal. Não é só isso. É também, isso é um trabalho que nós temos por escrito. É o espaço que vai ter o Movimento 1000, que é do Thiago e que é de uma série de pessoas de vários municípios do Rio Grande do Sul. A gente quer saber qual é o espaço que esse projeto tem no projeto majoritário, no trabalho majoritário. Uma vez o nosso candidato a governador, seja ele qual for, assumindo o governo do Estado, qual é o espaço que o Thiago vai ter
levando essa cartilha do Movimento 1000 e dizendo, bom, nós conversamos lá na campanha e acertamos que isso aqui o partido iria trabalhar. Bom, agora vamos colocar em prática isso. Então nós conversamos isso na origem. Se não há essa possibilidade, não, a gente não pode conversar sobre, por exemplo, sobre a questão, por exemplo, eu bato muito nessa questão, que é uma questão realmente que o Thiago, às vezes, até é muito ele se irrita muito com essas coisas, sabe, Sandra? Com essa questão, por exemplo, da marginalidade, da drogadição, invadir a família das pessoas, do pobre, do médio e do rico. Né? Ele se irrita muito com isso, vai para as redes sociais e realmente joga pesado. Né? Então, por exemplo, alguém que diga, não, isso aqui que vocês estão colocando, por exemplo, da gente ser radicalmente contra esses princípios que vocês estão colocando do Movimento 1000, que é o movimento do Thiago, o partido não vai defender isso. Bom, nós nem continuamos a conversar, porque, logicamente, ele não vai ser candidato por esse partido, por melhores as condições que sejam. Então, é um conjunto de coisas. A gente sabe que uma campanha também, ela envolve custos. Não tem como não falar disso em qualquer momento. De que forma o partido, a equipe está se estruturando para poder percorrer todo o Estado? Porque o custo é alto. Hoje fazer política é caro no nosso país. Certo. Isso é muito simples de responder e é isso que nós estamos conversando também com as pessoas. Ana. O que ocorre? Quando você corre atrás de um político, de uma pessoa que nem o Thiago, com a referência que tem, você vai, não vamos nos enganar, né? Não vamos nos enganar. Você vai, logicamente, por alguns princípios que você defende e pelo coeficiente eleitoral que ele pode agregar para quem? Seja para o deputado federal, seja para a legenda do partido em nível estadual, etc. Então ele não vai, porque o Thiago, acho até que não é bonito, é bem feinho o Thiago. Então não vai pela beleza do Thiago. Não vai pela coração gigante. Não vai pela beleza do Thiago, ele vai porque ele tem votos, vamos combinar isso? Vamos combinar isso, que ele também, entre várias qualidades, ele tem voto também. Bom, é justo, por exemplo, o Thiago fazer uma parceria com algum deputado federal, né? Levando ele para dentro das residências de Erechim e de outros municípios que já estão fechados com o Thiago. Levar essa candidatura do deputado federal, né? Sendo que para ir até aquele município, para ir até aquele bairro de Erechim, ele precisa, né? Ele precisa se ocupar do salário dele, da Brigada Militar, para fazer isso. Você acha que não há uma necessidade importante de parcimônia com relação a isso? Ou seja, olha, vocês têm que entender quem é o Thiago no aspecto de estrutura para a campanha. Então nós precisamos disso. Uma coisa que o Thiago, a gente conversou muito sobre a questão da última eleição, a gente tem os estudos de Erechim e tudo mais. O Thiago não teve, imaginem, por exemplo, que o Thiago fez tudo o que fez e não tinha fundo eleitoral. Imaginem. O fundo eleitoral, todos nós temos crítica com relação a isso, mas ele, em via de regra, ele prejudica aquele que não tem dinheiro, porque aquele que tem dinheiro com um fundo eleitoral ou não tenha, ele vai dar um jeito porque ele é amigo do empresário, ele tem as suas relações, ele já é deputado, então ele tem um leque de contatos. Agora, prejudica quem? Prejudica o Thiago. Então, nós vamos nos usar de um sistema que é legal, que é o fundo eleitoral, né? Nós queremos ver o que isso é um outro estudo também que nós fazemos quando nós vamos decidir o partido. Nós queremos saber, né, também se o partido tem fundo partidário, qual é o coeficiente que é destinado aos candidatos federais e estaduais, né? Via de regra é para os deputados federais, então aqueles dobradinhas que nós vamos fazer, talvez não seja um só que nós tenhamos que fazer, talvez nós tenhamos que fazer com outros candidatos. O Bibo é alguém que nós estamos assim muito afinados. Se vai ser só com ele, se ali na frente daqui a pouco não vai mais ser com ele, enfim, nós vamos ver estudando as possibilidades entre os dois, né? Porque o que vale para um, vale para o outro. Nós precisamos do deputado federal e o deputado federal depende de nós. Se nós temos exclusividade só com aquele deputado federal, né, logicamente que ele, é uma coisa quase impossível isso, ele também tem que ter uma concordância de também o deputado estadual ser só o Thiago. Isso é muito difícil, isso, né? É muito difícil. Não estamos dizendo que a gente não vai fazer isso, né? Até porque a gente apenas foi a primeira reunião, por exemplo, com o Bibo, né? A gente conversou várias vezes. Ainda tem muita coisa para acontecer. Muita coisa. Nós conversamos com o deputado Sandro, que nós temos assim o maior apreço, enfim, já conversamos. Quando eu digo conversamos, o Thiago é amigo dele há muito mais tempo, mas nós da coordenação já sentamos lá em Porto Alegre no escritório político dele, já conversamos e tal. Só que algumas coisas não evoluíram, então o Thiago não pode aguardar até 3 meses antes da eleição, por isso mesmo que você falou, porque senão
nós não vamos ter tempo de buscar estrutura, de ver afinidade política, etc. Falei demais, querida. Eu falo muito, viu? Isso aí. Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um defensor, assim como eu e muitas pessoas que estão acompanhando, de Erechim eleger candidatos de Erechim. É coerente você fazer uma parceria, uma coligação com um deputado de fora? Mesmo sendo para federal, não seria mais coerente apoiar também um candidato de Erechim? Então, Sandra, essa questão de apoiar um candidato de fora, né, para deputado federal, tem duas vias, né, digamos. Como eu tenho esse movimento MIL, que está em todos os municípios aqui do Rio Grande do Sul, né, porque, querendo ou não, onde você vai, sempre vai ter um policial, então a gente tem um comprometimento que os meus colegas da Brigada Militar vão nos apoiar no Estado, né, então essa questão seria mais para o deputado geral, digamos, né? Deputado geral que ele chega assim, é aquele federal que vai fechar com o Thiago. Mas também temos que apoiar o candidato deputado federal aqui de Erechim. Por isso eu quero sentar com os candidatos a deputado federal aqui de Erechim e até, digamos, até um apoio branco, porque a gente sabe que se for candidato de outro partido não tem como. Sim, né? sim. O partido não aceita, né? Mas os candidatos que forem do meu partido, a gente vai sentar e vai conversar sim. Eu acho muito válido isso, de sentar, né? E eu até convido a TV Erechim e as outras imprensas aqui fazer uma campanha disso, a CDL, as entidades aqui de Erechim, fazer uma campanha para conscientizar as pessoas. Não votem em candidato alienígena. Faz um desenho do alienígena lá com um roupinha de candidato, né? Porque o que acontece? É todo ano a mesma coisa. Pois é, e aí né? eu te pergunto também, o que o Bibo Nunes trouxe de relevante aqui para o nosso município para que ele leve votos daqui? E essa pergunta não é só para ti, é para Sim. todos os pré-candidatos. Pois é, essa questão do Bibo. Quando o candidato ele não tem uma ligação no município, fica muito mais difícil. Né? E daí o que acontece? Como eu era um candidato apoiador da família Bolsonaro, e o Sanderson foi quem a família Bolsonaro mesmo me indicou ele, né? Sim, ele falou Né? isso aqui em entrevista. Então o que acontece? Ninguém se metia aqui em Erechim, era só o Sanderson. Sim. Exclusividade dele. Então nenhum outro deputado aqui pode ver. Deputado federal da linha do Bolsonaro quase não teve nada aqui. Porque é muito respeito, né, a família Bolsonaro tem, e esse pessoal me conhece, ele sabe, não, o Thiago lá, então a gente vai sempre manter esse respeito. Então por isso que outros deputados da linha bolsonarista ou do PSL não tiveram tanta eficácia, né, de ajudar aqui, porque eles vinham o Sanderson, não, o Sanderson tá lá, então é o Thiago, então ficou essa questão de não ter essa ligação. Que eu acho um pouco errado isso. Né? Porque como nós precisamos de todos os lados e nós não temos um representante realmente daqui, que conheça aqui, que viveu aqui, o Santos ele é natural daqui, mas ele não viveu aqui, então ele não conhece, digamos, a cidade em si, né? Ele tem um amor aqui por ter nascido aqui, né? Mas nós precisamos de mais deputados aqui, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo básico, o nosso prefeito de hoje em dia, o Paulo Polis, né? Tem candidatos que na época, se não tivessem concorrido e tivessem apoiado o Paulo, ele estaria em Brasília hoje. E com certeza eu sei que o Paulo ia mandar alguma coisa ajudar aqui. Alguma coisa não, ele ia focar estaria aqui. ajudando muito. Entendeu? E aí o que acontece? É vaidade. O Polis vai concorrer, então vamos botar uns 4, 5 candidatos aqui para o Polis não entrar. O Polis hoje é o prefeito. E esses candidatos hoje... Isso pode acontecer esse ano, porque nós temos muitos candidatos aqui e isso divide muito voto. Vai de repente pode acontecer de nós não eleger nenhum. Vocês trabalham com essa possibilidade aí, já pensaram nisso? Pois é, Sandra, olha só, nós trabalhamos com números. Eu fiz basicamente 9 mil votos aqui em Erechim. Certo. Né? A minha métrica é sair com 12 mil votos daqui. De Erechim, 12 mil. E na região tentar buscar mais uns 6, para sair com 18 mil. Né? Então digamos que eu saio da região, Erechim região sai com 18 mil. Né? Do público brigadiano que pega no estado inteiro, nós podemos conseguir de 5 a 6 mil. Então dá para nós chegar já botando o número aí, pessoal, dá para chegar já a 24 mil por aí, mais ou menos, né? Tem o público da arte marcial, que eu represento muito também, porque a arte marcial, o jiu-jitsu em si, não tem nenhum representante. Então as academias de luta, meus mestres, também estão comprometidos em pegar esse pessoal no estado. Então digamos que eu pegue mais 2 mil, então já dá 28 mil. Digamos, esses 28 mil são os meus nichos, fora o apoio do deputado federal que eu tiver junto. Por exemplo, o Bibo Nunes, se eu estiver junto com ele tem um público enorme. Ali desses 28 mil que eu acredito que eu possa chegar, né, pode chegar a 35, a mais. Então, é uma matemática certa. Então, para você ver, Sandra, eu fiz 9 mil votos. 12 mil votos aqui em Erechim vai quase me eleger. Se eu chegasse a 20 mil votos aqui em Erechim,
nós teríamos um candidato lá. E eu não falo o Thiago, não, é todos, cara. Não vê o Movimento Mil são todas as pessoas. Entendeu? É Erechim que vai estar lá. Eu nunca vou esquecer Erechim, né? Nós vamos tentar fazer Erechim estar lá no topo sempre. Entendeu? Mas infelizmente, de novo, eu sei que tem candidatos que vêm na minha linha. Já até conversei com esses candidatos, falei assim, meu amigo, não leve a mal, você vai lá, vai fazer 1.000 votos, 2.000 votos, entendeu? Isso não vai agregar, entendeu? Mas aí acontece o quê, meus amigos que estão assistindo aqui? Eles concorrem porque eles pensam lá na frente, eu vou concorrer aqui porque eu vou fazer tanto número para vereador lá no próximo. Eles não estão pensando nessa eleição, eles estão pensando lá na frente, né? E uma coisa que muitos me criticam, Sandra, por que o Thiago não começou carreira com vereador? Política não é carreira. Política não é carreira, senão seria um concurso público. Entendeu? Não é carreira, não quero fazer carreira nisso daí. Se eu tiver que ficar um mandato lá e sair depois, deu, mas pelo menos eu fiz a minha parte como cidadão, deu, fechou. Mas não é carreira. Não, eu começo como vereador, aí eu vou subindo. Gente, não é assim. Viver da política, sabe? Tem pessoas aí que vivem da política, se não fosse política, não iam ser nada na vida. Entendeu? Então é algo que as pessoas têm que pensar na hora de votação. E os partidos aqui de Erechim também têm que parar com esse jogo de vaidade. Eu vou botar meu candidato lá para ferrar o Thiago. Não é assim. Ele nunca vamos ter ninguém mesmo. Mais uma vez, o exemplo é que nós poderíamos ter um candidato deputado federal, que seria o Paulo Polles. Ele poderia ser candidato a deputado federal. Foi poucos votos que não... 1.800. E aí a gente sabe que teve outros candidatos que foram para querer não deixar ele ser candidato, né? Infelizmente não vai poder concorrer nessa na próxima, mas na próxima, se ele concorrer, que não aconteça mais isso. Né? E outra coisa, Sandra, nós temos que ver quem está forte. Não adianta o cara que fez 500 votos como vereador vai querer lá fazer, eu vou fazer 20.000. Não vai fazer. Né? Eu fiz 9.000 votos, eu estou botando uma métrica de 12, eu não estou com a ilusão que eu vou fazer 20. Sim. Né? São mais 3.000 votos, que quem acompanhou a eleição sabe que eu poderia ter feito esses 12.000 votos, né? Mas aconteceram alguns problemas, né? Que não foi minha causa, né? A gente não pode generalizar. Tanto que quem acompanha meu trabalho hoje está vendo que Thiago de Polícia está profissional, não tem mais amadorismo. As pessoas que estão comigo hoje são profissionais. Né? Se na minha campanha teve amadorismo, teve algumas desavenças, algumas brigas, hoje em dia não tem mais. Entendeu? A minha equipe da última eleição mudou muito. Entendeu? Então é algo profissional. Então vamos esperar que não aconteça isso, né? Que coloquem candidatos simplesmente para querer ferrar a vida do outro, mas no fundo ferra Erechim, né? É verdade. Gilson, suas considerações finais, já que a gente quase não deixou ele falar hoje, né? Não, eu falei muito. Nossa. Não, assim, Sandra, tem coisas que poxa, eu tenho um compromisso com o Thiago da gente não revelar para ti, embora com esse belo atendimento que deu a TV Erechim aqui. Mas em entrelinhas eu vou colocar isso. Por exemplo, a nossa presença hoje em Erechim, logicamente, é para conversar com a comunidade de Erechim, junto com o Thiago, para explicar essa questão que a candidatura do Thiago não é uma candidatura que é pessoal dele, né, que houve uma adesão a nível do Estado, não sei se maior ou menor do que ele imaginava, né? Mas é algo fiel, é algo de comprometimento, é algo alinhado ideologicamente, e que nós estamos aqui em Erechim, sim, também para conversar com alguns políticos, sim, locais, né? Inclusive para ver essas questões. Como eu te falei, não existe, por exemplo, assim, um fechamento. Hoje, faltando 6 meses, 7 meses para a eleição, nós não temos algo fechado, nós temos negociações, nós temos espaço para conversar e tudo mais, e nós sabemos sim que tem candidatos de Erechim. Agora, não basta também o candidato ser de Erechim e também da mesma forma que as pessoas de fora queiram usar só o nicho eleitoral do Thiago. Eles precisam ter comprometimento. Então nós vamos conversar no mesmo nível que nós tivemos a conversa com os demais de fora, né? Dizendo da importância, sim, até maior de que a gente pudesse fechar com alguém daqui também, né? Mas isso tem que ser numa conversa que não é, olha, estamos juntos, né? Vamos tirar fotos juntos. Não, é um comprometimento que ele tem que estar, né? Por isso que o Thiago, até não sei se a gente vai contribuir nós do Movimento Mil aqui em Erechim, porque na verdade é uma conversa que o Thiago conhece as pessoas e tudo mais, mas o Thiago fez essa questão de que a gente viesse aqui justamente para demonstrar de que não é uma decisão dele, não é também um compromisso que as pessoas têm que assumir só com o Thiago. Tem que assumir com o mandato da Assembleia Legislativa, que não é de Erechim e é de todo o Estado. Então, nós também vamos conversar com essas pessoas, com certeza. Tá? Essa questão, Sandra, o mesmo sonho teu e certamente das pessoas, de não pulverizar os votos, ou seja, não dividir os votos, é um exemplo que está em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Né? E que no processo democrático, felizmente, né, isso muitas vezes vem a prejudicar, mas
é coisa que o Gilson já tem uma vida política e tudo mais, mas nunca provou quantos votos ele tem. Qual é o potencial do Gilson? É 200 votos, mas mesmo assim ele quer ser candidato a deputado federal. Por quê? Porque, como o Thiago colocou muito acertadamente, tem outro detalhe ainda que eu acrescentaria ao do Thiago, além da questão de querer ser vereador na próxima eleição e tal, isso é legítimo. Além disso, uma coisa muito pior, que vamos usar um termo meio pesado, mas é isso, mas se prostituir para a política. Ou seja, eu sou candidato porque, independente do número que eu fizer de voto, eu pego minha carteira depois com... Carteira que eu digo é o relatório do Tribunal Eleitoral e levo lá para o presidente do partido. Ó, meu presidente, eu fiz pouco voto, mas eu preciso de um emprego, hein? E aí ele consegue o emprego às custas dos pobres eleitores de Erechim que se iludiram com uma pessoa que não tem perfil, não tem estratégia política, não tem possibilidade de crescimento político, ele é do mundo ali, do bairro só. Né? Então, mais ou menos nesse sentido. Né? Muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui. Prazer Achávamos até que a entrevista seria só com o Thiago, nós íamos assistir, mas muito obrigado por essa oportunidade, porque nós não estamos falando aqui em nome do Gilson, eu não estou aqui sentado conversando com os queridos amigos de Erechim, né, em meu nome, eu estou aqui em nome de um projeto que são de várias mãos. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade. Sempre às ordens. Thiago, então dia 22 vamos acompanhar a tua assinatura com o PL. Dia 22 vai dar 22, hein? Então, eu acredito. Então, nós já temos programado, Sandra, para agosto, né? Quem é meu seguidor, quiser acompanhar, você já viu também na minha campanha, uma super carreata, né, do Thiago aqui, dia 22, dia 18 de agosto, por aí, né? Vai ser agosto, não sei a data ainda, agosto. Vocês vão fazer uma carreata que vai ser oficial, onde que eu vou estar, né? Vou fazer um pouquinho de drama, né? Então, vai fazer uma carreata, vai fazer um evento aqui em Erechim muito bom, conversar com as pessoas, ver o que realmente o nosso município precisa, né? E que eu seja sempre aquela ponta de lança aqui de Erechim, né? Que possa estar representando você na Assembleia Legislativa e realmente fazer um ótimo trabalho, Como eu falei na minha campanha para prefeito, eu estou com sede de sentar lá e trabalhar. Sentar não. Trabalhar, né? Não quero ficar sentado, não. Né? A gente tem um projeto também muito bom aí, a gente não pode revelar ainda, né? Mas tem que revelar, o Gil está fazendo aqui. Mas é um projeto sim, inovador, né? Que eu vou falar para você, eu sei quem acompanha o Gabriel Monteiro, né? Que é o vereador lá do Rio de Janeiro. Eu me inspiro muito naquele guri lá. Eu queria muito poder entrar em hospitais, fiscalizar lá dentro, em lugares públicos e fiscalizar, né? Porque quem me conhece sabe que eu não tenho muito medo não, se tiver que ir lá apontar o dedo e dizer, ó, essa pessoa tem que estar trabalhando. Então são coisas que eu quero fazer, tá? Criar projetos de lei eficientes para o nosso município, para o nosso estado, né? Apoiar o nosso município, ver se a gente consegue tirar esse presídio aqui do centro. Estão falando que vai sair, mas eu não acredito muito não acredito muito em conversa política, né? Então assim, ó, é uma coisa que eu vou lutar muito, né? Eu quero que esse mal no centro deixe saia daqui, que já tirou muitas vidas. Inclusive, há 4 dias atrás, fez 1 ano que o meu amigo Maximovic, estudado Maximovic, morreu, atropelado. Né? Então, eu chego a ficar... É ruim até de falar. É difícil. Mas obrigada. Muito obrigado, Sandra. Tamo junto aí. Obrigada pela presença de vocês e ainda a gente vai ter bastante tempo aí para falar sobre política, para falar da importância de eleger candidatos aqui de Erechim.